A diferença entre rezar e orar com poder. Um deles muda tudo. A introdução do mistério. Rezar x orar. O início da reflexão. Quando falamos sobre espiritualidade, muitos confundem os atos de rezar e orar. À primeira vista, parecem sinônimos. Ambos envolvem palavras dirigidas a Deus. Mas será que existe uma diferença real? Será que uma prática pode transformar destinos enquanto a outra se limita a repetir frases sem impacto? É aqui que começamos a desvendar um mistério que pode mudar completamente a vida espiritual de quem está assistindo. Na Bíblia, vemos que Jesus não nos ensinou apenas a repetir frases, mas a orar com autoridade e profundidade. Em Mateus 6, por exemplo, ele critica as vãs repetições, deixando claro que o Pai não deseja palavras automáticas, mas um relacionamento real. O ato de rezar, muitas vezes, é entendido como repetir fórmulas conhecidas como um ritual. Já a oração, em seu sentido mais profundo, é um diálogo vivo, uma conexão direta com o Criador. Mas por que isso é tão importante? Porque a diferença entre rezar e orar com poder pode ser comparada à diferença entre conhecer a receita de um prato e, de fato, saboreá-lo. Uma coisa é ter a teoria, outra é experimentar a transformação que só a prática verdadeira pode trazer. Muitos passam a vida inteira repetindo palavras, acreditando que isso basta. Mas será que é isso que Deus deseja? Ou será que Ele anseia por algo mais profundo que envolve coração, alma, mente e espírito? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão. Vamos descobrir a diferença essencial entre rezar e orar, porque uma prática pode se tornar vazia e sem frutos, enquanto a outra é capaz de mover céus e transformar realidades impossíveis. Prepare-se, porque essa reflexão vai mexer com suas crenças mais enraizadas. O que é rezar de verdade? Repetição x tradição. A palavra rezar muitas vezes está ligada à repetição de fórmulas prontas. Na tradição cristã, rezar significa recitar preces já estabelecidas, como o Pai Nosso, a Ave Maria, ou até salmos e ladainhas. Não há nada de errado em si mesmo nesse ato. A Bíblia mostra que existem orações escritas e recitadas que são poderosas. Os salmos são um exemplo clássico. No entanto, o risco está em transformar a reza em um hábito automático, onde as palavras saem da boca, mas não do coração. Jesus alertou contra isso em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a essência da diferença. Rezar pode se tornar um ato vazio se não estiver carregado de fé e entrega. Muitas pessoas rezam diariamente, mas não percebem mudança em suas vidas. Isso gera frustração espiritual. E o motivo é simples. Estão apenas recitando, mas não se conectam de verdade com o Espírito Santo. É como falar com alguém sem esperar resposta. Rezar pode ser visto como o início do caminho. É o primeiro passo de quem deseja se aproximar de Deus. Mas não pode ser o único. Se o crente não avança do ato de recitar para a experiência da oração profunda, sua vida espiritual ficará limitada. Essa diferença é crucial, pois quem apenas reza pode acabar desenvolvendo uma fé baseada em tradição, mas sem poder. Enquanto isso, quem aprende a orar verdadeiramente se torna capaz de ver milagres, respostas concretas e uma transformação real. Portanto, rezar não é inútil, mas precisa ser entendido como ponto de partida e não como a totalidade da comunhão com Deus. A oração com poder. O segredo revelado na Bíblia. Agora entramos no ponto central. O que significa orar com poder? Na Bíblia, encontramos exemplos de homens e mulheres que oraram de tal forma que o curso da história foi alterado. Elias, em Tiago 5, 17, 18, é citado como alguém que, sendo humano como nós, orou com fervor, e o céu deixou de chover por 3 anos e meio. Depois, orou novamente, e a chuva voltou. Isso nos mostra que a oração não é apenas recitar palavras. É uma prática espiritual que envolve fé, autoridade
e intimidade com Deus. Quando Jesus orava, milagres aconteciam. Cegos viam, mortos ressuscitavam, multidões eram alimentadas. Sua oração não era repetição, mas um diálogo carregado de poder. Orar com poder significa se conectar diretamente ao coração de Deus, pedindo de acordo com sua vontade e exercendo fé inabalável. Em João 14:13, Jesus afirmou: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Isso mostra que a oração verdadeira tem resultados concretos. A grande diferença é que a oração com poder envolve relacionamento. Enquanto rezar pode ser apenas falar sobre Deus, orar com poder é falar com Deus e esperar resposta. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando a oração é verdadeira, ela gera transformação não só no mundo exterior, mas também dentro de quem ora. O coração é moldado, a fé é fortalecida e o Espírito Santo passa a agir de forma sobrenatural. O perigo de apenas rezar. A fé que não gera transformação. Muitos cristãos vivem um paradoxo. Rezam todos os dias, recitam orações decoradas, mas continuam presos às mesmas dores, vícios, medos e fracassos. Isso acontece porque se limitaram ao ato da reza como uma fórmula mágica, acreditando que basta repetir palavras para que Deus intervenha. No entanto, a Bíblia mostra claramente que não é assim que funciona. Em Mateus 6:7, Jesus disse: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Essa advertência revela um perigo. Achar que quantidade de palavras substitui a qualidade da fé. A reza sem coração se torna uma prática vazia, como um eco que não encontra destino. É como se alguém tivesse um celular com o número de Deus gravado, mas sempre ligasse e deixasse a chamada no viva voz, sem esperar resposta. Rezar sem intenção profunda é falar sem ouvir, é pedir sem acreditar. E quando a vida não muda, a pessoa se frustra, acreditando que Deus não a escuta, quando na verdade ela nunca estabeleceu uma comunicação verdadeira. Outro risco é transformar a reza em superstição. Muitos acreditam que, se rezarem determinada quantidade de vezes ou usarem palavras específicas, automaticamente obterão o favor divino. Mas isso reduz o relacionamento com Deus a uma barganha. E Deus não deseja barganhas. Ele deseja intimidade, sinceridade e entrega. A diferença é tão clara que até mesmo os demônios reconhecem o poder da oração verdadeira. Em Atos 19:15, lemos a história de homens que tentaram expulsar espíritos malignos usando apenas fórmulas repetidas, sem verdadeira fé. O espírito maligno respondeu: "A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" Ou seja, não basta repetir palavras se não há autoridade espiritual. Esse é o grande perigo de quem apenas reza. Viver uma vida espiritual superficial, sem transformação, sem poder e sem frutos. A fé se torna ritual, mas não experiência. Como orar com poder? Os segredos da oração eficaz. Se a reza sozinha não é suficiente, como então podemos aprender a orar com poder? A Bíblia nos dá respostas práticas e profundas. Ore com fé verdadeira. Marcos 11:24 declara: "Portanto vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis." A oração poderosa nasce da certeza de que Deus é capaz de responder. Não é uma esperança vaga, mas uma convicção firme. Ore em intimidade com Deus. Em Mateus 6:6, Jesus ensina: "Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." O segredo da oração eficaz está na intimidade, longe da aparência, focado apenas em Deus. Ore em nome de Jesus. Não é a quantidade de palavras que faz diferença, mas a autoridade em Cristo. Em João 16:23, Jesus prometeu: "Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará."
Orar em nome de Jesus não é apenas acrescentar uma frase ao final, mas invocar a autoridade daquele que venceu a morte. Ore com perseverança. Lucas 18 traz a parábola da viúva persistente, mostrando que a oração insistente move a justiça divina. Quem ora com poder não desiste na primeira tentativa, insiste até que o milagre aconteça. Ore com submissão à vontade de Deus. A oração poderosa não é impor a nossa vontade, mas alinhar-nos ao coração do Pai. Jesus no Getsêmani mostrou isso. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esses princípios revelam que a oração não é apenas uma técnica, mas uma vida de entrega. Quem aprende a orar dessa forma começa a experimentar respostas sobrenaturais. Portas se abrem, enfermidades são curadas, corações endurecidos são transformados. Conclusão: a diferença que muda tudo. Chegamos ao ponto final desta reflexão. Qual é a diferença entre rezar e orar com poder? A resposta é simples, mas profunda. Rezar é repetir palavras. Orar com poder é mover o coração de Deus. Rezar pode ser o início da caminhada espiritual, mas orar com poder é o caminho da transformação, dos milagres e da verdadeira intimidade com o Criador. A vida cristã não foi feita para ser vivida apenas na rotina de rezas automáticas. Fomos chamados para viver uma fé viva, que experimenta diariamente a presença de Deus. Quando entendemos essa diferença, nossa vida espiritual deixa de ser fria e ritualística e passa a ser cheia de fogo, paixão e autoridade. A moral da história é clara. Deus não busca apenas palavras, Ele busca corações. Não importa se sua oração é longa ou curta. O que importa é se ela é verdadeira, cheia de fé e conectada ao Espírito Santo. Portanto, se até hoje você apenas rezou, este é o momento de dar um passo a mais. Comece a orar com poder. Busque intimidade, fale com Deus como quem conversa com um amigo íntimo e veja como sua vida será transformada. Porque a oração poderosa não apenas muda circunstâncias, ela muda você. E aqui fica a grande reflexão. Você vai continuar apenas repetindo palavras ou vai escolher entrar em um relacionamento vivo com o Criador do Universo? A escolha é sua. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.